E aí, estudante, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao meu canal, é muito bom estar aqui contigo. Prazer, meu nome é Kelly, eu sou da Didasco. E esse é mais um vídeo para você que está precisando fazer uma redação, precisa ter algum embasamento que trate de um eixo específico. Olha só, já tem aqui no canal alguns vídeos em que eu falo quais são os eixos temáticos, né? Nós temos 6, tome nota aí. Saúde, segurança, educação, tecnologia, minoria social e sustentabilidade. Hoje eu quero dar algumas opções para você falar de minorias dentro da redação. Mas antes disso, claro, vai lá, toca o sininho que de segunda a sexta-feira tem material aqui, análise de obra literária, resolução de exercício de matemática do Enem, dica de estudo, conteúdo para redação, tudo caprichado para você. E deixa o joinha, claro, para a gente entender que tá valendo a pena, tá bom? Sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos ao que interessa? Pessoal, primeiro, para a gente começar aqui a falar a mesma língua, quando se fala de minoria social, você está falando de minoria em relação a tudo. Como assim, Kelly? Tudo? Fala sério, especifica isso daí, fala melhor. Minoria em relação à classe social, né? Então, a gente está falando aqui principalmente da classe C, D, E, dos indivíduos com menor poder aquisitivo, ok? A gente está falando também de um ponto de vista de raça, né? De raça humana. A gente está falando da raça amarela, da raça parda, do caboclo, do mestiço, do afrodescendente. A gente está falando de várias raças, porque determinadas raças, elas sim tiveram durante a história bastante desvalidação da sua contribuição para com a formação da sociedade. A gente também está falando de minoria de gênero. Sim, nós também temos umas minorias relacionadas a gênero, né? Os bissexuais, os transexuais, os gays, enfim, nós também temos. Então, também tem essa minoria para gênero. Pessoal, tem diversas minorias. Minorias para neurodivergente. Kelly, minoria para neurodivergente, o que é isso? Sim, dislexia, autista, descalculia, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, tem também essa minoria. Tudo que você olha para essa camada social, que você olha para esse tecido social e você vê uma parcela dessa população e identifica que ela não está sendo bem assistida, não chega todas as políticas públicas, aquilo é uma minoria social, que é um último exemplo aqui, muito claro, os nossos indígenas, pessoal, que é um povo mais nativo, mais tradicional do território brasileiro, que estava aqui, cuidou do recurso natural, cuidou do território, estava fincando suas raízes, suas culturas, seus hábitos, que é um povo mais dizimado do que os indígenas. Consulta aí agora. A população atual de indígena corresponde a mais ou menos 10% de 1.500 anos, de 500 anos atrás. Ou seja, isso é muito pouco, né? Muito pífio. Imagina a nossa sociedade daqui a 500 anos só se encontrar que 10%. E 90% é uma sociedade que chegou e se tornou mesclada, misturada. É o que ocorre hoje com os indígenas. Então, isso também é uma minoria no que se relaciona ali com comunidade, tá? Com povo, com uma nação que ocupava um território, ok? Então, só para a gente falar a mesma língua, isso é minoria social. E eu quero trazer aqui uma obra perfeita para você trabalhar. É do Gilberto, isso aí. Gilberto Dimenstein, ele escreveu um livro chamado Cidadão de Papel. Olha só, né? O livro, só o título já nos dá o recado do livro. São aqueles cidadãos que, sim, tem uma legislação que fomenta e que respeita e que pleiteia os direitos deles. Tem sim. Mas essa legislação só fica no papel. Na prática, não funciona. Bom, o Gilberto, ele é um jornalista. Inclusive, tem até um veículo de notícia que também é cofundado por ele. Ele trabalha aí toda a sua vida na relação e na comunicação com a sociedade. O primeiro capítulo dele
fala do quanto que essa população dessa minoria social se encontra num cenário de colapso social. É esse o termo a que ele se refere. O que é um colapso social? Quando essas ofertas de direitos não funcionam. Quando essas ofertas de direitos, elas não são eficazes, elas não são funcionais. Quais são esses direitos que não são funcionais para essa parcela da população? Saúde, segurança, educação, habitação, saneamento básico, logística, às vezes não tem uma avenida, não tem uma rodovia pavimentada. Quando a gente fala de saneamento básico, né, se refere também muito à questão de doenças altamente transmissíveis por questão de higiene, de água tratada, de esgoto encanado, de coleta de lixo regular, de instrução para a população de hábitos, né, de higiene, de boa convivência, para um bem-estar do cidadão. É basicamente isso, né? Digamos assim, é aquele básico estrutural de qualquer sociedade, que isso não é novo, você tem isso desde Grécia Antiga, né? Essa estrutura já é enorme desde Grécia Antiga, o berço da civilização humana. Bom, então Gilberto já começa tratando a obra e falando, olha, existe aí um colapso, existe várias ofertas que elas deveriam chegar até o Joãozinho, que está lá em Cabrobó do Norte, que está lá em Confins da Conchichina, e não chega. E não chega, fica só no papel. Aí esse colapso leva a um cenário de primeiro ponto que ele questiona, então não é um cidadão. Você não está tratando esse indivíduo como um cidadão, independente de qual seja aí a particularidade ou a singularidade ou a parcela social que ele está inserido, se ela é marginalizada ou não. Pois então eu não posso tratar como cidadão, porque sem o básico da sociedade, sem uma estrutura mínima, a sociedade ela é incapaz de progredir, né? Como é que se vai progredir sem educação? Como é que você vai ter um desenvolvimento econômico sem preparação desses indivíduos? Como é que você vai ter um avanço na medicina se você não consegue controlar o básico dessa população? Como é que você vai passar a noção de respeito ao próximo, de boa convivência, de necessidade dos contratos sociais, de uma harmonia com essas relações sociais, se você não tem segurança, se você tem um cenário tipicamente imbuído, imerso dentro da violência? Como é que você vai considerar que essa população ela tenha algo a mais do que esse básico, se o básico não está sendo feito? Então ele fala, olha, esse cidadão, ele vai, dentro desse colapso social, ele vai se inserir, se enraizar, se estruturar ainda mais numa inversão de valores, na falta de renda, na falta de remuneração, na falta de saúde, na falta de educação. Essa distribuição de renda sendo desigual, ela vai perpetuar, ela vai enraizar esse problema. Essa população, ela vai começar a se desconectar. Você já não vai conseguir olhar a posição do outro e empática, né, de forma empática, se colocar no mesmo lugar do outro para que você possa analisar. Você não vai mais conseguir ter essa noção, porque você vai estar muito distanciado dessa classe social. Isso vai te causar uma bolha, você não vai mais ter noção de como que é aquilo. Você pode até olhar esse cenário através de uma mídia televisiva, impressa, áudio, enfim, mas você não vai mais conseguir concatenar com que realmente a vivência é isso. E quando você se distancia, essa desigualdade social, ela colabora para que os outros cidadãos que não vivenciam aquela situação caótica, né, de colapso social, não consigam mais operar com isso, não consigam mais se relacionar. E se eles não se relacionam, eles não cooperam, eles não auxiliam, eles não... esses que têm vozes, eles não colaboram mais para a mudança e para a melhoria desses que não têm vozes. E aí, pessoal, ele fala em várias questões. Ele fala no desemprego, ele fala na falta de urbanização dessas regiões, ele fala no desrespeito aos recursos naturais e meio ambiente dessas regiões. Obviamente, aquilo que eu falei lá no comecinho, né, a falta de saneamento básico, quanto que isso vai
concatenar ainda mais as doenças. Vou dar um exemplo aqui, tá? Em várias regiões do Brasil, a malária, ou a desinteria, ou o raquitismo infantil ainda é um dos maiores vilões para determinados municípios, para determinadas regiões. Ainda a questão da falta de água tratada ainda é um problema estrutural. Faltas políticas públicas eficazes e de grande, de grande disseminação, de grande ampliação para que consiga atacar, para que consiga atingir essa população. No último capítulo, ele aborda que a proposta inicial para transformar esse cenário é a educação. É o quanto que a educação ela pode, primeiro, transformar uma consciência de indivíduos já adultos e formar uma consciência de indivíduos infantes. Ele fala que quando você age no cerne da sociedade, que são aqueles que estão chegando, que vai ser a nova geração, a geração do futuro, e quando você trata na conscientização daqueles que já estão produzindo o presente, é o único modo. E o único modo, a única ferramenta é a educação. É quando você age pela reflexão, pela informação, pela construção de conteúdo, pela disseminação, pelo diálogo, pela verbalização, enfim. É quando você trata de conhecimento, de construção, de informação dessa sociedade. Ah, tá bom, professora, já entendi, tá muito claro para mim o que ele falou, gostei muito do cidadão de papel, tem lá as leis no papel, mas não funciona. Mas como que eu posso agir isso na redação? Ele pode entrar com que causa? Eu vou dizer que o cidadão de papel está sendo a base para qual causa do problema pessoal? Omissão estatal. Omissão estatal, se você tem lá uma legislação e ela não é implementada por quem? Pelo Estado? Então, se não é implementada pelo Estado, é do Estado, é uma negligência estatal. Você tem omissão da sociedade. Você tem a própria sociedade, lembra que eu falei quando você se distancia, você tem a própria sociedade que olha para aquele cenário, olha para aquele meio social e ela não se conecta mais, ela também é omissa, ela também está vendo um problema e está colocando uma venda nos olhos e está atando sua boca, né? Está atando as mãos, ela não está fazendo, nem olhando, nem falando, nem agindo para nada. Quando você fala também que esse capitalismo selvagem, esse capitalismo que ele não é sustentável, ele não é inclusivo, você está falando exatamente disso. Está falando de um meio de produção de riqueza que ele apenas olha para aquilo que ele precisa operacionalizar e não para aquilo que ele precisa incluir. Ele oprime aquele porque ele sabe que ele precisa de uma grande parcela, de uma pequena parcela que tenha muito e uma grande parcela que tenha pouco. Uma grande parcela que não tem informação, uma grande parcela que não tem consciência. Você está falando também da influência da mídia. O quanto que a mídia influi e imbui, né, o indivíduo desse imagético, que ele se torna ainda mais alienado dentro dessa bolha, né? Muitas vezes ele não tem nem consciência de qual é o direito dele, ou não sabe como atuar dentro do direito dele, ou então é muito inconsciente, ele vai para vandalização, ele vai para violência, ao invés de ir para o diálogo, porque não sabe dialogar. Aprendeu na mídia, um outro viés. Então você tem aí várias causas para você utilizar o livro Cidadão de Papel para defender a sua causa, para você falar, ó, a causa do problema é a omissão do Estado e eu tenho aqui uma obra que ainda se aprofunda nessa questão. É um estudo que se aprofunda nessa questão. Bom, veja se fez sentido para você. Quero muito saber se você já ouviu falar dessa obra literária, se você já utilizou ela, já implementou. Se você não utilizou e não conheceu, o que você achou de mais importante, de mais interessante, o que ligou o seu radar, o que te deu uma nova visão, um novo viés, um novo olhar sobre isso. Por que você acha que esse livro também deve ser muito aí explorado por você dentro da sua redação, tá bom? Quero muito saber a sua opinião. Pessoal, obrigada por hoje. Espero ter colaborado. Até a próxima. Manda esse vídeo para aquele amigo ou para aquela amiga que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para ele. E vai lá, gabarita essa prova.